As ações da Petrobras despencaram ontem novamente. A Bolsa de Valores teve um desempenho muito negativo. A queda chegou a quase 4,5%. O dólar também avançou forte. Tivemos instabilidade no mercado futuro de juros. Esse movimento do mercado revela uma preocupação muito grande com relação à situação do país. Em particular, tem a questão da Petrobras, a possibilidade de uma troca de comando da Petrobras, que não seria o problema Pedro Parente, mas o que isso significaria em termos de uma gestão mais eficiente da economia do país. Tem essa questão da credibilidade, da confiança na capacidade do governo manter compromissos com o ajuste das contas públicas, com a administração mais eficiente de estatais. Por mais que se critique a política de preço que foi implementada pela Petrobras, ela tinha como objetivo apagar o histórico de interferências do governo, de ineficiências, de corrupção, todo aquele esquema que quase destruiu a empresa. Havia, sim, uma preocupação quanto aos efeitos que o aumento dos combustíveis teria para a população, para a inflação em geral, mas até para os caminhoneiros. Esse movimento tinha razão de cobrar alguma atuação, mas a atuação caberia ao governo. Ele é que teria que usar até a tributação como uma forma de amortecer pressões mais fortes de preço, já que, como ficou evidente, é um segmento estratégico da economia brasileira. Agora, mudar o comando da Petrobras significa uma rendição total do governo às reivindicações que estão sendo colocadas, que já passaram do ponto, e o governo não pode ficar refém de uma situação. Ele não pode ter essa imposição, porque aí vira uma situação de anarquia, que só faria mal para o país. A gente já vê problemas em relação a hospitais, atendimento médico, escolas paradas, atividades interrompidas, a população está sofrendo, desabastecimento, essa situação da agricultura, de agropecuária pode levar meses para se normalizar. Então é preciso pensar na situação agora. Apostar no pior é apostar no pior para o país, não é só para o governo, não. E só uma questão, nós falamos aqui diversas vezes que o Pedro Parente estava fazendo mal ao Brasil. Quer dizer, não é, portanto, profecia do passado. Ele não apurou o Petrolão, ficou 2 anos à frente da empresa, em momento algum apurou o Petrolão, 2 anos, né? O Petrolão nasceu na Petrobras e ele não percebeu nada de corrupção na empresa. Estranho, né? Segundo fator, vamos lá. Para ter a corrupção que teve do Petrolão, tinha uma cadeia de corrupção dentro da Petrobras. Não são só os diretores, há toda uma estrutura de corrupção. A pergunta que eu fazia e faço a Pedro Parente há 2 anos, cadê essa cadeia de corrupção? Ele não apresentou ao país. Então são crimes contra a nacionalidade, e eu já disse várias vezes aqui, cometidos por ele. Terceiro, ninguém queria, é uma falácia, porque vai aparecer os privatistas, que estão loucos para roubar o povo brasileiro. Logo lá vem os privatistas. Nós não queremos nem o governo do PT, que destruiu a Petrobras, e nem o Walter Mercado, ligue já, que é o que ele estava fazendo, né? Uma empresa estatal não age como uma empresa privada. Não é no sentido de cargos políticos, não é isso. Não, você pode ter uma atitude absolutamente profissional dentro de uma empresa estatal, porém, ela está a serviço do país e não do mercado. E eu disse aqui 500 vezes isso. Eu não sabia, confesso, que era tão trágica a política. É pior do que eu imaginava. Um caminhoneiro que sai de Porto Alegre e vai a Salvador, calcula o preço do frete em Porto Alegre, levando a Salvador a mercadoria. Em 3, 4 dias de viagem, o preço aumentava 4 vezes do óleo diesel. Como é possível calcular o valor do frete? Mas o mercado, e eu aí com o mercado? Não caiam nessa conversa de privatistas. Se não fosse o Estado, não teria indústria no Brasil. Quem criou Itaipu? Foi quem? Quem construiu Itaipu? Que capitalista tinha coragem de construir Itaipu? Quem construiu a Embraer? Aqui. Quem construiu a Embratel? Né? Quem construiu a Companhia Siderúrgica Nacional em 1942? Quem construiu a Petrobras em 53? Algum capitalista brasileiro pensa em investimento de longa maturação? Aqui, ó, aqui que penso. Eles querem agora saquear a Petrobras. Fique atento. Então o senhor Pedro Parente representava o mercado, não representava uma empresa estatal. Isso é o cerne da questão. O professor não representava o mercado, não. Tinha que ter alguém que colocasse a Petrobras em ordem, que tivesse uma gestão eficiente. Eu discordo totalmente dessa posição. O Pedro Parente, ele não tinha que fazer investigação. A investigação estava a cargo da Lava Jato, porque a Petrobras era o núcleo do esquema de corrupção
do governo e de vários governos, não foi só do último governo, não. É uma estrutura que se instalou há muito tempo. Pedro Barusco foi para a cadeia, o Paulo Roberto Costa foi um dos primeiros a serem presos na operação da Lava Jato, então caberia a eles. Pedro Parente já pegou a história no meio do caminho e ele instalou um sistema de governança na estatal em que os diretores são escolhidos de outra forma, tem o sistema de compliance, que é aquela fiscalização para se não ter mais corrupção. Eu acho que o governo deveria ter prestado atenção no custo dos combustíveis para a sociedade em geral, do aumento da gasolina, do aumento. Ele estava fazendo o papel dele. E a Petrobras é uma empresa de capital aberto, apesar de ser estatal. A Petrobras enfrentou processos nos Estados Unidos pesadíssimos por causa dos prejuízos que provocou para os acionistas por causa da intervenção do governo Dilma, que obrigou a estatal a trabalhar com preços defasados. Enfrentou também ações da justiça americana por causa dessa perda que o sofreu com a corrupção. Então ele tinha que mostrar resultado. Ele teve que pagar uma indenização milionária nos Estados Unidos para não ter uma perda ainda maior com relação a esses processos. A empresa poderia praticamente quebrar, não quebrou porque aí tinha essa importância. Agora a gente tem que rever sim a política aqui de fornecimento de petróleo no Brasil. Há um monopólio da Petrobras, isso é errado. Tem que ter participação de outras empresas. A Petrobras foi obrigada a investir em várias áreas e assumir esse monopólio durante muito tempo por ideologia, porque se quis manter nas mãos da Petrobras todo o controle da situação do petróleo. Essa história do petróleo é nossa e agora a gente descobriu que os governos usavam a Petrobras como instrumento de corrupção. Então é isso, eu discordo. Pedro Parente não tem função de ser policial, de ser investigador. Isso cabe à Lava Jato. Que avançou muito além da Petrobras, que descobriu um esquema de corrupção que vai além da Petrobras, que pega todo o setor público do país. Ele fez um acordo na justiça americana lesivo ao Brasil. Lesivo ao Brasil. Se ele reconheceu a corrupção na Petrobras na justiça norte-americana, a pergunta que eu fazia a ele é por que ele não apurou a corrupção dentro da empresa. E é papel sim do presidente. É sim. Ele tem 2 empregos, esse homem. A BRF e a Petrobras. E eu disse aqui, a memória do arquivo é ótima, né? Tá no arquivo. Que ele não podia estar na BRF e tá na Petrobras. Espera um pouco. Isso chama conflito de interesse. Ou você fica numa ou fica noutra. E ele ganha muito bem na Petrobras. Não, eu agora vou falar. A questão é o seguinte. Ele, portanto, ganha um salário muito alto. Deve ganhar uns 150 paus por mês. No mínimo. E não ganha 12 salários e o 13º. Ganha muito mais. Então, primeira coisa é isso. Segundo, eu falei lá atrás que a política era lesiva ao Brasil. E é lesiva sim, né? Ao aumento do gás, o aumento da gasolina e o aumento do diesel. Essa mania de servir ao mercado, de ser jeca e rastaquera, é da elite brasileira. Jeca e rastaquera. Sempre defendendo o mercado, nunca defendendo o Brasil. Nunca. O Brasil para essa turma não existe. Existe o mercado, que é antipatriótico e traidor do Brasil. Né? A grande questão, uma empresa estatal, ela funciona para atender os interesses da economia brasileira, do Estado brasileiro. Não deve ser manipulada partidariamente. Isso é uma outra questão. E se não tivesse empresa estatal, não teria industrialização no Brasil. Ou seja, quem criou, volta a dizer, e é importante que você não sabe, que tem esses bobalhões privatistas que tem monomania, né? Que querem saquear o seu, o meu, o nosso dinheiro. Em 42, a Companhia Siderúrgica Nacional, marco na industrialização, foi criada por quem? Pelo Estado. Em 53 de outubro, no dia 3, foi criada a Petrobras, marco da industrialização brasileira também, criada pelo Estado. Quem construiu as grandes usinas hidrelétricas? Quem construiu a Ilha Solteira, Água Vermelha? Quem construiu o Complexo do Urupupongá? Quem construiu Itaipu? O Estado brasileiro. Quem construiu a Embraer? Só a indústria aeronáutica no Brasil por causa da Embraer. A Embraer foi criada por quem? Pelo Estado brasileiro. As telecomunicações que se modernizaram durante o regime militar, a Embratel, é criação de quem? Do Estado brasileiro. Portanto, a grande questão que se coloca não é a existência ou não de uma empresa estatal, é a forma de gestão de uma empresa estatal. Essa que é o cerne da questão. O seu Pedro Parente, eu disse aqui desde 2 anos, por isso que eu estou absolutamente tranquilo. Ele estava a serviço do mercado e não de moralizar a empresa. Do mercado, além disso, o importante é que não era fazer a gestão do PT e também não é fazer a gestão do mercado. Eu falei várias vezes que era buscar um ponto intermediário entre despartidarizar a empresa e dar condições dela ser bem gerida. Lembrando que a Petrobras é de capital aberto, é evidente, mas tem o controle do Estado. A grande questão,
é que o senhor Pedro Parente virou as costas. Como é possível ter aumento diário de preço? Você imagina como você pode calcular um frete, por exemplo, para focar nos caminhoneiros? Isso tinha de mudar. Ou seja, nós temos de acabar com essa história que o mercado determina a política. Não! É a política que determina o mercado. Eu brinco que o mercado nunca foi apresentado. Eu conheço o Walter Mercado, o Ligue Já. O mercado eu não conheço. Então nós temos de acabar de se dobrar para o sistema financeiro. O sistema financeiro não tem pátria. Eles não têm pátria. Eu tenho pátria. O sistema financeiro não tem. A minha pátria é o Brasil. O sistema financeiro não tem pátria. Então nós temos de mudar. Temos uma concepção nacional de pensar o Brasil, deixar de ficar de joelhos para o capitalismo internacional e para capitalistas brasileiros que querem receber de mão beijada o que foi construído com o esforço do povo brasileiro. Isso me parece central. Professor, o senhor não conhece o mercado, o senhor está bem mal informado que o mercado bagunça a economia em qualquer país. A gente viu isso na crise 2008 e 2009 e Pedro Parente não estava jogando a favor do mercado. Ele está a favor da gestão eficiente da Petrobras. A desativação dos investimentos da Petrobras por falta de dinheiro representou muito do PIB brasileiro. Foi um desmonte que nós tivemos em várias áreas de atuação, cidades que dependiam da Petrobras, que perderam todo o espaço, o desemprego que cresceu. O que ele tentou foi reverter essa situação. Eu concordo que houve erros em relação à política de preço que foi implementada, não por causa da Petrobras. Caberia ao governo, com essa carga tributária imensa que nós vemos, ter amortecido. O governo no ano passado complicou a situação quando ele aumentou PIS/COFINS exatamente para reforçar o caixa e ele não percebeu que os preços estavam subindo muito, que ele seria talvez a hora de abrir mão desse PIS/COFINS, que foi cobrado adicionalmente. Só no mês de abril rendeu 2,5 bilhões de reais para o governo. PIS/COFINS que ele começou a cobrar mais no ano passado para reforçar o caixa. Então a gente tem um desequilíbrio estrutural das finanças públicas que leva a essa situação toda. Agora a Petrobras tem de ser sim, uma empresa forte, mas tem de ter outras empresas atuando no mercado. A gente tem estatal, tudo bem, a Eletrobras está quebrada, a gente não tem garantia de energia, de investimento, distribuição, tudo isso. Passou o tempo desse Estado pequeno. Agora, o que nós vamos fazer? Apoiar a greve dos petroleiros? Levar o país a um caos total porque eles estão querendo a queda do Pedro Parente? É isso? Nós vamos desestabilizar o mercado, fazer o dólar disparar por causa de apreensão do mercado e a gente vê a inflação detonar, porque não são só os operadores de mercado que têm influência do dólar. Tem a questão também de importação, de exportação, de não se ter parâmetro. E a Petrobras aumentou os preços desse jeito porque petróleo estava subindo no exterior, porque o dólar estava subindo aqui no Brasil. Então vamos colocar as coisas dentro de parâmetros. Não adianta defender uma postura ideológica em relação à situação, porque não é ideológica, é a situação do funcionamento exato do país. É isso. Mal informado, caramba, que eu estou. O senhor fala que não conhece o mercado está aí. Mal informado, caramba. Como que não conhece o mercado? Brasileira, isso é discurso de esquerda da década passada. Nada. Não é discurso de esquerda. Não conhecer o mercado. Eu não estou aqui a serviço de vocalizar a defesa de criminosos que querem destruir o Brasil. Essa que é a grande questão. Ou seja, nós temos uma empresa que é uma história do povo brasileiro, construída pelo povo brasileiro, que foi uma longa luta. E nós não podemos entregá-la a piratas que estão louquinhos para tomá-las. Isso então não o petróleo é nosso da direita, é capitalismo, ao capitalismo aqui e os capitalistas lá fora. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, que volto a insistir, não é fazer o que o PT fez, mas não é fazer o que Pedro Parente faz. É buscar uma administração que seja correta, seja justa e que atenda os interesses do desenvolvimento econômico nacional. É isso que nos interessa. O resto não interessa. Achar que o mercado determina a nossa vida, em hipótese nenhuma. Quem determina o Brasil é o Brasil, né? É a política brasileira. Nós não somos determinados por um mercado aqui ou lá fora. Isso é central. Os grandes países, não um país eco-jeca como o nosso, que vocaliza o discurso do imperialismo americano, né? Nós temos de pensar o seguinte, a China está preocupada, a questão, ela faz a sua política interna determinada por fora, não. O Japão, não. Os Estados Unidos, não. A Europa Ocidental, não. Nós temos de pensar como os grandes. Aqui não é o Paraguai.